Quando você tem uma base de um espaço vetorial, você diz, eu posso escrever todo mundo como combinação linear, mas imagina assim, pensa assim, vamos pensar em R3, sei lá, vamos chutar 3 vetores em R3. Aliás, uma coisa, não sei se vocês percebem isso, mas olha só, qual é a possibilidade de eu chutar, vamos dizer, se todos os vetores forem igualmente prováveis, qual é a chance de eu chutar 3 vetores e eles não serem linearmente independentes? Assim, estarem todos os 3 assim, no mesmo plano. Pode parecer estranho, é possível que isso aconteça, mas a probabilidade é 0. É porque, não, aliás, é uma coisa que vocês têm que aprender, que em probabilidade tem isso. Porque quando tem um número infinito de possibilidades, imagine que você tem um conjunto tem um número infinito de possibilidades. Se todas as possibilidades tiverem a mesma probabilidade, não dá para a soma das probabilidades ser 1. Então, você é obrigado a aceitar que algumas, vamos dizer, vamos dizer, na verdade, os subconjuntos passam a ter probabilidade diferente de 0, mas alguns conjuntos menorzinhos vão ter que ter probabilidade 0. Então, é mais ou menos isso. Pensa assim, os planos. Imagina que tem 2 vetores já num plano. Aí, qual a probabilidade de você escolher o terceiro e ele está exatamente naquele plano? Se você admitir, por exemplo, que os planos paralelos são igualmente prováveis, a probabilidade de cair num plano específico vai ter que ser 0. Então, é mais ou menos isso. Eu até brinco que a probabilidade de você pegar 3 vetores ao acaso e eles serem linearmente dependentes é 0. Mas, na verdade, a gente só pega 3 vetores com coordenadas inteiras entre -9 e 9. Então, aí já não é mais 0. Aliás, é um desafio para vocês calcular qual é essa probabilidade. Mas, digamos assim que você pega 3 vetores, sei lá, 1, 2, 3, 3, 4, 5, melhor não pegar 6, 7, 8, que acho que não fica bom, mas, sei lá, pega 2, 2, 2, será que dá? Digamos que esse não está bom, né? Porque aqui, ó, 3 menos 1, 2, 4 menos 2, 2, 5 menos 3, 2, né? Então, isso aqui combina. Então, vamos mudar alguém aqui, sei lá, troca para -2 aqui, uma coisa assim. Agora, se eu quiser, imagina que eu queira escrever aqui um vetor, digamos que eu queira assim, x vezes esse, mais y vezes esse, mais z vezes esse, igual a alguém, sei lá. Um simplesinho, 1, 0, 0. Minimamente, ó, você vai ter que ter x mais 3y mais 2z igual a 1, 2x mais 4y menos 2z igual a 0 e 3x mais 5y mais 2z igual a 0. Ou, se você quiser, sei lá, uma coisa mais geral, A, B, C, vai ter que botar aqui A, B, C, e vai ter que resolver esse sistema para achar a solução. Então, nem sempre é muito bom. Mas imagina, vamos tentar alguma outra coisa aqui. Imagina assim que eu ponha 1, 1, 1, depois ponha 1, 0, menos 1. Vamos tentar algum outro. Esses dois, ó, eles têm uma coisa interessante, que eles são perpendiculares.
Se eu fizer o produto escalar deles, ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0, 0, 1 vezes menos 1 dá menos 1, quando soma dá 0. Imagina que eu consiga mais um que seja perpendicular aos dois. Sei lá, vamos botar assim, 2... Será que dá? Não sei se eu vou conseguir. Então, vamos roubar. Vamos fazer. Vou roubar. Eu sei que se eu fizer o produto vetorial dos dois, eu ainda não sei produto vetorial, mas eu sei que se eu fizer o produto vetorial dos dois, dá um cara perpendicular aos dois, né? Então vamos botar aqui 1, 0 menos 1, fazer aqui, botar um terceiro, então vai dar menos 1, depois menos 2, 2, né? E menos 1. Então pronto, esse daqui, tá? Pega esses três caras. Tá claro, né? Que esse escalar esse dá 0, esse escalar esse dá 0 e esse escalar esse dá 0. Então digamos agora que eu queira x vezes esse mais y vezes esse mais z vezes esse igual a ABC. Sabe como é que eu calculo x? Olha só, imagina que eu faça o produto escalar desse cara por esse daqui. Então, digamos assim, faz menos 1, 2, menos 1, escalar ABC. Faz esse produto escalar aqui. Bom, isso é mole, né? Isso aqui vai dar menos... Vou escrever aqui. Isso aqui vai dar menos A mais 2B menos C. Por outro lado, ó, isso daqui dá esse escalar x vezes isso, mais esse escalar y vezes isso, mais esse escalar z vezes esse. Só que este cara daqui, escalar esse, dá 0. E este cara, escalar esse, dá 0. Então isso daqui, vou escrever, né? Dá menos 1, 2, 1, x vezes menos 1, 2, 1, mais y vezes 1, 1, mais z vezes 1, 0, menos 1. Aí eu sei que esse com esse dá 0, esse com esse dá 0, então isso aqui vai dar x vezes esse escalar esse, que é 1 mais 4 mais 1, 6, né? Que é igual a 6x. Então, ó, com certeza é mais fácil do que resolver um sistema, isso aqui, né? Quer dizer, eu escrevo x é igual a menos a mais 2b menos c sobre 6. Se eu quiser o y, tá claro? Se eu quiser o y, eu multiplico escalarmente por esse daqui. Se eu quiser o z, eu multiplico escalarmente por esse daqui. Vou fazer de novo sem tantas coordenadas. Vamos fazer uma coisa mais abstrata. Imagina que eu tenho ε1, ε2, ε3 e que eu sei que ε1 escalar ε2 é igual a 0, que ε1 escalar ε3 igual a 0 e que ε2 escalar ε3 também é igual a 0. E aí eu quero fazer x ε1 mais y ε2 mais z ε3 igual a v. V é um vetor que eu estou dando. Eu quero escrever nessa base.
que eu estou dizendo é o seguinte, ó, se eu fizer x epsilon1 mais y epsilon2 mais e epsilon3 escalar epsilon1, isso tem que ser v escalar epsilon1. Mas acontece que esse com esse dá zero, esse com esse dá zero, então isso aqui vai dar x epsilon1 escalar epsilon1, isso é igual a v escalar epsilon1, então x é igual a v escalar epsilon1 da mesma forma, né? Y vai ser igual a v escalar epsilon2 escalar dividido por epsilon2 escalar epsilon2. E z vai ser igual a v escalar epsilon3 Isso significa que é muito melhor os vetores da base serem ortogonais, 2 a 2. Em vez de resolver um sistema, a gente faz essas duas contas aqui que são relativamente mais baratas, né? Aliás, vamos dizer, se você tivesse um espaço qualquer, se tivesse uma base de vetores 2 a 2 ortogonais, é muito melhor. Então, quando você tem uma base em que os vetores são 2 a 2 ortogonais, você chama essa base de base ortogonal. E, claro, é melhor ainda se, além de ortogonais, eles forem unitários, porque nem tem que dividir aqui, isso aqui dá 1. Então, nesse caso, você diz que a base é ortonormal. A base ortonormal é a base em que os vetores são 2 a 2 ortogonais e são todos unitários. Então, o sonho de consumo, sempre, no espaço vetorial, é você ter uma base ortonormal. Base ortonormal, aliás, também serve para projeção. Tá claro? Preciso explicar de novo base ortonormal? Telespectador em casa, é só voltar o botão e ver de novo. Ou então procurar a aula de algum outro explicando isso. Bom, imagina o seguinte, olha, que eu estou... pensemos ainda em R3, tá? Tem aqui um plano passando pela origem. E aí eu tenho um vetor V que está aqui fora do plano e eu quero projetar aqui no plano e obter aqui o vetor V0. Supõe que nesse plano eu tenho uma base, justamente assim, eu tenho aqui um epsilon1 e um epsilon2. Vamos supor que eles estão no plano e que sejam ortogonais. Epsilon1 escalar epsilon2 igual a 0. E para baratear meus custos, vamos logo supor que a norma de epsilon1 e a norma de epsilon2 sejam iguais a 1. Então eu quero obter o V0, né? Deixa eu chamar esse aqui de V. O meu V0 é igual a x1 epsilon1 mais x2 epsilon2. Eu quero calcular o V0. É claro que se eu tivesse já o V0, eu achava o x1 e o x2, mas eu não tenho o V0. Então, na verdade, eu quero o x1 e o x2 para ter o V0. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu escrevo V igual a V0 mais V1. V1 igual a V menos V0.
A observação é que V1 é ortogonal, vou chamar esse plano aqui de alfa, a alfa, quer dizer, ele é ortogonal a todos os vetores desse plano. Então, se eu fizer, porque olha só, o x1 é igual a V0 escalar ε1 e o x2 é igual a V0 escalar ε2, porque eles são unitários e ortogonais. Eu pego esse cara daqui, multiplico escalarmente por ε1 dos dois lados, isso aqui dá zero. Multiplico escalarmente por ε2 dos dois lados, isso aqui dá zero. Sai aquilo lá. Agora, o interessante é o seguinte, é que o V1 escalar ε1, como o V1 é perpendicular a todo mundo, V1 escalar ε1 dá zero. E o V1 escalar ε2 dá zero também. Então, se eu fizer V escalar ε1, isso daqui é V0 mais V1 escalar ε1, que é igual a V0 escalar ε1 mais V1 escalar ε1, esse cara aqui é zero. Isso daqui é o meu x1. E o V escalar ε2 é igual a V0 mais V1 escalar ε2, que é igual a V0 escalar ε2 mais V1 escalar ε2, esse aqui é zero, isso aqui é o x2. Então aqui estou em R3, estou fazendo R3 para a gente ver direitinho. Então, se eu tiver um plano passando pela origem, tiver dois vetores, tiver uma base ortogonal, uma base ortonormal nesse plano, dois vetores unitários e ortogonais que geram o meu plano, eu sei projetar no plano. Então, de maneira geral, agora tem uma coisa que a gente sempre pode fazer, olha só, imagina agora que eu tenho uma base vou pensar agora o seguinte, eu tenho uma base de 3 vetores no espaço, mas eu gostaria que essa base fosse ortonormal. Será que eu consigo criar uma base ortonormal a partir dela? Ou pensa assim, eu penso plano, imagina que eu tenho plano, alfa igual a plano gerado por V1 e V2. Aí eu quero ε1 e ε2 que gerem alfa com norma de ε1 e norma de ε2 iguais a 1 e ε1 e ε2 ortogonais. Porque eu posso estar nessa situação, eu tenho o plano, mas ele é gerado por dois vetores que não são ortogonais, com eles eu não sei fazer a projeção, mas se eu tiver assim, eu consigo. Isso para a gente deve ser mole agora, porque olha só, você pega aqui V1, V2, o que você faz? Escolhe o V1, pega o unitário do V1, chama de ε1. Isso é igual a 1 sobre norma de V1, V1. Agora projeta o V2. Então, tem um cara aqui. Pega este cara aqui, que é perpendicular. Pega o unitário dele. Então, o que nós fazemos? Fazemos ε1 igual a 1 sobre norma de V1, V1. Agora, para projetar aqui, eu não vou mais usar o V1, eu tenho o ε1 que é unitário, é muito melhor. Então, eu faço W2 igual a
V2 escalar epsilon 1, que é esse cara daqui. Podia ter chamado de W1, né? Vou chamar ele de W1, porque ele está aqui na direção W1. Agora eu chamo W2 igual a V2 menos W1. W2 igual a V2 menos W1. Se eu acredito na minha figura, eu não vou nem fazer a conta. O W2 é perpendicular aqui. Logo eu faço o epsilon2 igual a 1 sobre norma de W2. Por que a norma de W2 tem que ser diferente de zero? Eu acredito na minha figura. Esse cara daqui não pode ser nulo, porque se esse cara for nulo, esses dois são colineares. E o V1 e o V2, supostamente, são uma base, eles geram um plano, então eles são dois vetores, estão gerando uma coisa bidimensional. Tá? Então, também se eu fizer a conta, esse cara aqui vai ser não nulo. E pode... aliás, isso é uma coisa maravilhosa quando você... vocês devem ter esse sentimento, às vezes, você está entendendo o seu problema, né? Você diz, é isso que eu tenho que fazer, essa conta, essa conta, essa conta, e você sabe que no fim vai dar certo. Você não precisa... se tiver um erro, é erro de conta. Então aqui, se o raciocínio está certo, eu acho que está certo, pode conferir que esses dois caras são unitários e ortogonais. Agora, se eu tiver 3, eu posso fazer a mesma coisa. Né? Imagina que eu tenha, em vez de 3, de 2 eu tenha 3. Então, eu penso assim, penso V1, V2 e V3 linearmente independentes. Aí eu quero construir 3 que são unitários e ortogonais. Por que eu estou fazendo 3 em R3? É meio esquisito. Mas eu podia ter 3 em R4. Ou em Rn. Então pega esses 3 aqui. Então você faz epsilon 1 igual a 1 sobre norma de V1, V1. Aí, bom, esqueci como é que eu fiz, deixa eu fazer de novo. Está aqui o V2, o V1, né? Aqui está o epsilon 1. Então, eu projeto aqui e faço epsilon 2 é igual a 1 sobre a norma de alguém. Esse alguém é o quê? É V1 menos esse projetado aqui, que é V1 escalar epsilon 1, epsilon 1. Então, vai ficar muito grande aqui, né? Então, vou fazer W2, W1, esse aqui é o V2, esse aqui é o V1, né? Então, eu vou fazer W1 igual a V2 escalar epsilon 1, epsilon 1, W2 igual a V2 menos W1, e epsilon 2 igual a 1 sobre norma de W2, W2. Aí eu estou agora com epsilon 1, epsilon 2, eles são unitários e ortogonais. Aí eu tenho agora o V3. Esses dois caras, o epsilon 1 e o epsilon 2, estão no espaço gerado pelo V1 e V2. Eles são combinações lineares de V1 e V2. Então o V3 não pode estar nesse plano aqui, ele tem que estar realmente aqui fora. Então eu projeto ele aqui, né? Faço o, sei lá, chamo aqui de W, W igual a V3 escalar epsilon 1 mais V3 escalar epsilon 2, epsilon 1, que é a ideia que eu fiz antes. Quer dizer, eu pego o V3 é igual a W mais W3
Aí eu quero W escalar ε1, W escalar ε2, ε2. Mas o W escalar ε1 é a mesma coisa que o V3 escalar ε1. E o W escalar ε2 é a mesma coisa que o V3 escalar ε2. Então faço isso daqui e faço W3 igual a V3 menos W e faço E3 igual a 1 sobre norma de W3, W3. E tem que dar certo. Aqui é ε2. Tá? Agora imagina, eu posso fazer essa coisa com N vetores, se eu tiver N vetores LI num espaço com produto escalar, eu posso ir continuando. Imagina assim, ó, eu tenho Vn, esses caras são linearmente independentes. Então eu continuo assim e digamos que eu cheguei até o VK, né? Fiz ε1, εk. Eles são linearmente independentes e foram construídos a partir do V1 e do VK. Então como é que eu faço o εk mais 1? É meu algoritmo de gerar o εk mais 1. Vou fazer o desenho aqui assim, ó. O ε1 até o εk estão aqui. Aí aqui está o meu VK mais 1. Eu projeto ele aqui. Então, faço aqui o W e aqui é o WK mais 1. Tá? Então, VK mais 1 é igual a W mais WK mais 1. Eu quero que o WK mais 1 seja perpendicular aqui. Então, a coisa que eu sei é que o W tem que ser combinação linear desses caras aqui. Então, ele é x1, ε1 mais xk, εk. Esse eu já construí antes. Então, ó, é claro que o x1 é igual a W escalar ε1, etc. xk igual a W escalar εk. Só que como o WK mais 1 tem que ser perpendicular, ó, ε1, ε2, o WK mais 1 é perpendicular a todos esses caras aqui. Então, isso daqui é igual a VK mais 1 escalar ε1. Por quê? Porque a diferença entre esses dois é esse que é perpendicular ao ε1, ao ε2, ao ε3, ao ε4, a todo mundo. Então, isso aqui me permite construir o W. Construído o W assim, eu faço εk mais 1 é igual a 1 sobre norma de W. Aliás, W, né? Aqui eu faço WK mais 1 igual a VK mais 1 menos W, e aí faço então eu posso, na verdade, é o seguinte, se eu tiver num espaço vetorial com produto interno, tiver uma base, eu posso a partir dela construir uma base ortonormal. Isso chama processo de ortonormalização de Gram-Schmidt. Que num determinado momento histórico pode ter sido uma grande sacada, mas hoje é uma... porque a matemática funciona assim, você no meio da selva lá, de repente você descobre uma coisa nova. Aí uma vez que você descobre uma coisa nova,
toda a teoria passa a ser explicada de maneira a tornar aquela coisa nova óbvia. Por isso que todos nós nos deparamos em algum momento das nossas vidas com algum resultado que tinha o nome de algum matemático célebre e que para a gente dizia, pô, mas isso é óbvio, pô, será que eu sou um gênio que nem ele? Ou será que... Na verdade não, o cara quando descobriu aquilo, descobriu no meio do mato. Aí depois cortou o mato, fez uma estradinha e tal, levou você até lá, você disse, pô, cheguei sozinho. Né? Então, mesma coisa, isso aqui não é tão complicado assim, mas com certeza eles fizeram isso antes de existir a teoria de produto vetorial. Essa teoria abstrata, como eu estou mostrando aqui, ela é essencialmente produto do século XX. Bom, a ideia, então, sempre que você tem uma base ortonormal, é fácil de fazer as contas. O resultado que a gente tem daqui é que toda vez que você tem um espaço vetorial com produto interno, você pode construir para ele uma base ortonormal, desde que ele seja de dimensão finita. Bom, do ponto de vista assim, geometria analítica, o que nós vimos aqui é como é que projeta um vetor em cima de outro, um vetor em cima de um plano, e eu estou aproveitando para mostrar coisas mais à frente. Aí, nosso próximo passo vai ser uma coisa que é bem R3, que é o produto vetorial. Vai ser na próxima aula. Né?